Boa tarde, João Almeida. Os partidos que compõem a AD votam amanhã o retorno do IVA das touradas a uma taxa reduzida de 6%. Fica agradado pelo Chega a votar ao lado da Aliança Democrata neste tema? Olá, boa tarde. Antes de mais, eles votarão a favor aqueles partidos que se revêem numa medida que é da maior justiça. Há um IVA para os espetáculos culturais, a lei define quais é que são os espetáculos culturais, as corridas de touros estão entre esses espetáculos culturais e, portanto, não fazia sentido que, havendo um IVA especial para a cultura, que houvesse uma única atividade cultural que não tivesse o IVA igual às outras e, portanto, acho que é normal que haja uma maioria no Parlamento que aprove essa alteração. Paulo Moacho, o LIVRE é contra a redução do IVA para as touradas. O que é que, do ponto de vista do LIVRE, esta medida coloca em causa? Muito boa tarde e obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, é preciso referir que esta medida não constava sequer no programa eleitoral da AD e para o LIVRE é uma questão civilizacional, ou seja, nós temos feito uma evolução nas últimas décadas relativamente a esta matéria, relativamente a este tipo específico de espetáculos tauromáquicos, e entendemos que o Estado não deve promover este tipo de atividades, quer através de financiamento público, quer através de uma forma que se pode considerar um apoio indireto, reduzindo o IVA. Parece-nos que não faz qualquer tipo de sentido e que vai até contra aquela que é a opinião generalizada dos portugueses. Ainda no início deste ano, em março e abril, foi feita uma sondagem pela Ipsos que mostrava que Portugal, dos países da União Europeia em que têm lugar touradas, Portugal é um dos países em que há uma maioria mais expressiva da população que consideram que não faz sentido este tipo de atividades terem lugar no século XXI. Mais de 60% da população portuguesa defende a abolição das touradas. 71% dos portugueses acham que não deve haver dinheiro público gasto com a tauromaquia e, portanto, aquilo que o LIVRE entende é que se deve rejeitar esta proposta e ela deveria ser rejeitada. Uhum. João Almeida, já sabe qual é o impacto que a medida terá na redução da receita? Isso foi avaliado pelo Ministério das Finanças, mas esta não é uma medida quantitativa, é uma medida qualitativa, claramente. É repor aquilo que é da maior justiça em termos de IVA da cultura. E eu ouvi o Paulo Moacho dizer que é uma questão civilizacional, para nós é uma questão de liberdade. Mal de nós no dia em que fosse o LIVRE ou qualquer outro partido a definir o que é civilizado e o que não é civilizado. Nós vivemos num país livre, num país em que a cultura é a manifestação e a expressão daquilo que o povo entender como tal. E, portanto, ouvir coisas como a maioria é contra, mal de nós que as manifestações culturais só pudessem ser atendidas, só pudessem ter lugar se a maioria concordasse. Então nunca teria havido cultura, não havia grandes pintores, não havia grandes escultores, não havia grandes artistas, porque cada um deles, no seu tempo, provavelmente não mereceu o apoio nem a concordância da esmagadora maioria da população, como gosta de dizer o LIVRE e todos aqueles que se opõem. Eu já vou deixar Paulo Moacho responder, mas queria ainda ir a si, João Almeida, porque apesar da receita de facto estar inscrita e ter sido feita pela mão do Governo, a perda de receita, a verdade é que tanto o Bloco, o LIVRE e o PAN pediram à Unidade Técnica de Apoio Orçamental, ao TAU, que avalie o impacto orçamental da redução do IVA, não acreditando naquilo que está inscrito pelo Governo no Orçamento do Estado. Pois, mas é assim, ou esses partidos defendem que esta medida não deve avançar por uma questão de princípio ou defendem por uma razão de valor e, portanto, têm que se definir também, isto não vale tudo. Não é dizer primeiro que somos contra e depois dizer que afinal é um problema financeiro. Nós dizemos claramente não é um problema financeiro, é uma questão de princípio. Para nós, a cultura tem de ser livre. A lei portuguesa, agora como no passado, por exemplo, quando havia um governo de geringonça, a lei já dizia que a tauromaquia era uma manifestação cultural. Consta do Decreto-Lei 23 de 2004, do Regime Jurídico dos Espetáculos de Natureza Artística, no seu artigo 2º, define quais são os espetáculos de natureza artística e tem
desde a música, ao teatro, ao circo ou à tauromaquia. E, portanto, isso foi sempre pacífico em Portugal. Ninguém alterou esta lei. E, portanto, se a lei que define aquilo que são espetáculos culturais considera a tauromaquia um espetáculo cultural, o IVA que se aplica às atividades culturais tem de se aplicar à tauromaquia tal qual se aplica a todas as outras atividades. O que aconteceu foi, durante os últimos anos, discriminar negativamente uma parte muito importante da nossa população no mundo rural, que todos os dias faz a sua vida junto aos animais, no campo, que promove as suas culturas e as suas tradições e que foi proscrita como se tratasse de gente que já não tinha lugar no mundo de hoje. Têm, porque todos têm lugar no mundo de hoje para expressarem em liberdade aquilo que é a sua tradição e a sua cultura. Deixa-me dar agora a oportunidade para o Paulo Moacho responder a estas invectivas de João Almeida. Sim, é curioso que o CDS usa estes argumentos, não usa para outras propostas, não é? Quando falamos da questão do aumento das pensões, o CDS, o PSD e o Governo não utilizam este tipo de argumentos. Ou seja, não é um argumento apenas sobre se faz sentido ou não faz sentido. Estamos num processo orçamental e, portanto, é claro que podem ser apresentados vários argumentos que vão no mesmo sentido. Para nós é uma questão de não ter o Estado a promover, ainda que indiretamente, um tipo de espetáculos que implica violência. Porque é isso que está em causa. É o espetáculo que implica violência. E, portanto, isto não é contraditório com dizermos que não acreditamos nos números que nos são apresentados e pedirmos ao TAU para fazer uma contabilização. Agora, não é certamente esse o argumento decisivo. Nós estamos a falar de um setor em Portugal que apenas subsiste com base em financiamento público, seja do Estado, seja das autarquias, principalmente de autarquias locais. Portanto, não se trata de uma questão de liberdade, porque se é uma questão de liberdade, então quem gosta desse tipo de espetáculos, não estamos aqui sequer a pôr em cima da mesa uma proibição, pura e simplesmente, estamos apenas a falar de reduzir ou não o IVA nas touradas e outro tipo de apoios que existam, que são financeiros. Se esses espetáculos não existirem, se esses apoios não existirem, este espetáculo se calhar não se mantinha, porque não existe assim tanto apoio popular a este tipo de espetáculos. Existe em algumas zonas, existe em alguns setores, é um facto, mas também é um setor que nunca quis atualizar aquele que é o sentir atual das pessoas que, em grande maioria, como eu disse, sentem que que estamos a promover violência, muitas vezes com assistência de crianças. O que é que não diria ao CDS se estivéssemos a falar de outra matéria qualquer, até noutras questões que não implicam este tipo de exposição, o CDS usa isso como bandeira. E neste caso, enfim, apresenta estas propostas juntamente com o PSD. Enfim, para nós não faz qualquer tipo de sentido e votaremos a favor das propostas que se opõem a isso, e há outras propostas também que são apresentadas neste processo orçamental relativamente a estes apoios públicos que eu referia, e o LIVRE votará a favor delas, e também apresentámos uma proposta para que não haja isenção de IVA para os artistas, para os chamados artistas tauromáquicos. Paulo Moacho, no entanto, as touradas são motor da economia em muitas regiões do país, particularmente em algumas regiões do interior. Ao tomar esta posição, o LIVRE não se está a distanciar também de um setor grande de atividade económica e de algum eleitorado que vive desta atividade? Não, de todo, até porque, naturalmente, que este tipo de processos não podem ser feitos de uma vez. Isso aí nós concordamos, ou seja, é preciso que haja também possibilidade de manter uma parte daquilo que é tradicional, e há muitos países que já o fizeram relativamente a espetáculos semelhantes às touradas, por exemplo. E também dar apoio a essas zonas para que se desenvolvam. Mas o que é que o LIVRE propunha como alternativa a esta atividade? Ou, enfim, como neste momento, adaptação? Não é uma questão, neste momento, como eu dizia, é um setor que está muito dependente de fundos públicos.
inclusive de autarquias locais. Portanto, se esses fundos públicos não existissem, e se calhar se estivéssemos a falar de qualquer outro setor, dir-se-ia que não poderia acontecer, que era um setor subsidiodependente, mas neste caso isso não levanta questões, não levanta críticas. É claro que há zonas do país em que há uma escassez de atividade económica, há uma escassez de dinamismo económico, mas isso só se faz tendo políticas para que isso se inverta. Portanto, como o LIVRE tem proposto, portanto, por exemplo, na agricultura de precisão, no desenvolvimento tecnológico, no desenvolvimento de modernização de vários setores de atividade, nomeadamente a agricultura, que é bastante importante em muitas zonas de baixa densidade, que permitiria haver esse dinamismo económico que não existe neste momento. Não será mantendo uma atividade que já é anacrónica em muitos casos e que depende, volto a repetir, muitas vezes do financiamento de autarquias locais e do próprio Estado para se ir mantendo, que se vai dar qualquer tipo de desenvolvimento ou de expectativa de crescimento a essas regiões. João Almeida, está de acordo com esta ideia de que a tauromaquia depende de financiamento público e é uma atividade em vias de extinção? E já agora pergunto-lhe se isto não é uma batalha perdida, manter o estatuto de espetáculo cultural às touradas. Não, de maneira nenhuma. Tanto não é uma batalha perdida como nunca ninguém propôs retirar, ou nunca foi aprovado, nem quando a Geringonça tinha maioria, retirar a tauromaquia da definição de espetáculos culturais. E porquê é que acha que isso acontece? Porquê é que acha que isso aconteceu? Porque isso está no sentimento do povo português, porque isso geraria uma insatisfação muito grande em muitas zonas do país, onde esta é uma arte que obviamente capta a atenção, a motivação e o trabalho da população. Quando se diz que as autarquias apoiam, as autarquias não apoiam por nenhuma outra razão que não seja ser essa a vontade da população. Não apoiam, não financiam a atividade tauromáquica. O que fazem é, nas suas festas locais, quererem incluir espetáculos tauromáquicos, como se calhar noutras zonas do país contratam cantores ou outro tipo de grupos para animar as suas festas. E, portanto, o que fazem é servir o povo, dar ao povo aquilo que é a cultura que o povo quer ter. E o que há é uma cultura urbano-depressiva que quer dizer, a partir de Lisboa, proclamar para o país inteiro que aquilo que é certo ou que é errado é o que algumas pessoas, em alguns salões de Lisboa, querem ver ou querem que se deixe de ver. Não, o povo no terreno tem direito às suas práticas culturais conforme sempre as viveu e conforme as vive. Outra questão também para dizer relativamente a este valor, quem se opõe a esta redução do IVA não pode às segundas, quartas e sextas dizer que já ninguém vai às corridas de touros e às terças, quintas e sábados dizer que vai ser um rombo no orçamento por causa do IVA que vão deixar de pagar. Aqui se vê a incoerência de quem tem preconceito contra uma atividade cultural e acha que tudo e o seu contrário é argumento para combater. Do nosso ponto de vista, o argumento fundamental é o da liberdade. Liberdade de poder viver a cultura e a tradição como as pessoas a querem viver. Eu acho que não é nada de extraordinário nós, na plenitude da comemoração da liberdade, que ainda hoje assinalamos com o 25 de novembro, dizermos mesmo isso. Nós queremos continuar a ser livres para continuarmos a viver a nossa vida e a nossa tradição, conforme ela passa de geração em geração. Paulo Moacho, acredita que há um lobby das touradas, como já ouvimos da parte do PAN? Não sei. Enfim, em primeiro lugar, deixe-me só dizer que essa caricatura que o João Almeida tenta fazer de quem tem opiniões diferentes, enfim, não passa mesmo disso, não passa de uma caricatura, sendo certo que o CDS também só tem deputados eleitos pelo Círculo de Lisboa e do Porto. E, portanto, quer dizer, o LIVRE também anda pelo país, também fala com as pessoas, também sabe quais é que são as necessidades que existem e qual é que é a falta de desenvolvimento que em muitos locais acontece e muitas vezes a falta de atenção do poder político e do governo e do Estado central. Não sei se é um lobby ou não, mas existe, claro, naturalmente, grupos de pressão que fazem legitimamente a defesa daquilo que entendem que é
as suas posições e aquilo que deve acontecer, da mesma forma que existem também grupos e associações do outro lado que fazem a pressão no sentido contrário. E tudo isto é perfeitamente legítimo numa sociedade democrática, haver visões diferentes e, portanto, depois naturalmente... Paulo Moacha, esta não é claramente uma questão que separe a direita da esquerda, porque há muita gente à esquerda em muitos momentos e, sobretudo, quando este tema vem mais à baila na discussão, a virem a defender a permanência desta atividade tal como ela existe neste momento. Isto acha mesmo que é um tema consensual na política portuguesa? Não é de todo um tema consensual e, como disse bem, existem opiniões o PCP, que é um partido de esquerda, tem uma opinião contrária à do LIVRE, por exemplo, nesta matéria. E, portanto, não é... Talvez porque é um partido que tem mais ligação a estes eleitorados que, enfim, nas localidades onde esta atividade mais se desenvolve. Não sei se será essa a razão. Pode ser um partido que, enfim, tem outra história, outro desenvolvimento, outra tradição, talvez. Quer dizer, é uma questão que é divisiva, não vale a pena escondê-lo. Portanto, é uma questão que precisa de debate e precisa de se aprofundar esse debate e precisa de continuar a ser discutida e vai certamente continuar a ser discutida nos próximos anos. Mas, enfim, nem tudo é consensual na sociedade portuguesa. O que é importante é que os debates se façam e há. Mas é uma discussão que divide o mundo rural e o mundo urbano. Não sei, eu não consideraria, se calhar, Vila Franca de Xira, que está aqui tão perto de Lisboa, quer dizer, necessariamente como, e faz parte da área metropolitana de Lisboa, como o mundo rural. Quer dizer, essas divisões também são divisões caricaturais que se tentam fazer relativamente a uma matéria que é complexa. Não é uma oposição esquerda-direita, não é uma oposição mundo rural, mundo urbano. É uma oposição entre grupos de pessoas que têm visões diferentes. Há quem entenda, como o LIVRE entende, que espetáculos que glorificam o sofrimento animal não devem ter lugar. João Almeida, desculpa, Paulo Moacha, mas o tempo está mesmo a acabar e preciso pelo menos dar este 1 minuto que resta, nem tanto, são 30 segundos, João Almeida, para fechar o seu argumentário. Não, claramente, o ponto é este, e não estamos mesmo indo agora à última questão, não adianta dividir o país entre rural e urbano. O que não pode acontecer é haver uma ditadura do urbano exatamente a subjugar o rural. Eu ouvia agora, ainda há pouco, o Paulo Moacha dizer porque há zonas que são menos desenvolvidas, quer dizer, não é por as zonas serem menos desenvolvidas ou por as pessoas terem um nível de desenvolvimento menor que gostam disto ou gostam daquilo. A praça do Campo Pequeno encheu várias vezes no ano passado, e está no centro de Lisboa, e encheu muitas vezes com turistas. Portanto, não vale a pena tentar dizer que há umas zonas do país arcaicas onde se faz aquilo que já não se faz em lado nenhum do mundo e que só estas pessoas é que gostam e que o espetáculo é violento. Não, vamos... Vou ter mesmo que fechar porque já derrapamos um bocadinho. João Almeida, Paulo Moacha, muito obrigada por terem estado connosco. Ficaram claras as vossas posições. O Tira Teimas volta amanhã.